Então, vamos lá. Estudo 35 de Lucas. Não vai dar para a gente fazer o capítulo 19 desse, não, tá? Inteiro. Nós vamos fazer só metade, porque muda o assunto no meio do capítulo. Então, por isso que eu achei melhor dividir. Então, vamos lá. Do estudo 35, nós estamos na sequência, né? E nós vamos ver agora histórias que muitos contaram, tá? Muitos contaram, muitos evangelistas contaram. Então, aqui é legal para a gente ver assim a colocação de um e de outro, o que é que foi mais importante para um e para o outro, tá? Então vamos lá. O que acontece? A primeira pergunta do Lucas 19 diz o seguinte: quais as características de Zaqueu descritas aqui em Lucas? E o texto diz o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Então, a nossa pergunta aqui são quais as características dele. Vamos falar primeiro da profissão dele, por que o publicano era odiado, detestado. O que acontece? O publicano é o coletor de impostos, tá? E ele cobrava, era assim, o governo pedia X e o publicano ele podia colocar quantos X a mais. Então, eles não eram umas pessoas assim muito honestas, né? Porque, quer dizer, honesto não era desonestidade, porque o governo autorizava ele fazer isso. Mas o que acontecia? Eles eram ricos, eles eram odiados, tá? Vou fazer uma propagandinha, quem não assistiu The Chosen, no primeiro episódio da primeira sessão, tudo mostra bem isso, o que acontece lá com o coletor de impostos, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ele era coletor de impostos. Vamos ver a outra coisa aqui, que diz, ele era rico, quer dizer, ele era o maioral dos publicanos, ele era o que tomava conta do parquinho e ele era rico. E aí nós vamos ver o quê? Outra característica, ele era baixinho. Então aqui a gente não sabe se ele era anão ou se era simplesmente baixinho, Tive que tá? ligar Mas aqui ele do não sabe. computador. Então, o que acontecia aqui? Como ele era baixinho, ele queria ver Jesus. E ele foi correndo e subiu numa árvore. Então, vamos lá. Se ele subiu numa árvore para ver, chegou a esse ponto, é porque ele tinha curiosidade. Helena, desliga o seu microfone, por favor. Então, ele tinha vontade de. Ele viu o que Jesus fez e ele ficou com vontade de passar por isso também. Então, o que ele fez ali? Ele foi correndo e subiu numa árvore. Gente, o fato dele subir numa árvore, vocês pensam que é normal? Não, gente, ele era o bambambam. Bam, bam. Ele era o rico, ele era o insuportável, ele era o metido, ele era o snob e se humilhou a ponto de correndo subir uma árvore. Você imagina a vontade que ele tinha, a sede que ele tinha de conhecer Jesus, tá? Conhecer Jesus. Então, eu acho que a maior característica que não é falada, o texto não descreve, mas é subentendido, que mesmo ele sendo alto pecador, ele tinha uma vontade muito grande de encontrar com Jesus, tá? Cheio de pecado, cheio de coisa, sabia que a vida dele estava errada. E aí eu pergunto, e nós? E eu e você? Quando a gente chega à conclusão que a gente está errado, você consegue pegar e, não, vamos rever o caminho e vamos para lá? Difícil, né? Então, aí o que acontece? Ele encontrou com Jesus, ele viu Jesus passar. E como foi o esforço de Zaqueu, como foi recompensado? Olha o que aconteceu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na tua casa hoje. Então, peraí. Ele não tinha convidado Jesus, tá? Ele não tinha convidado Jesus. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia o que ia acontecer na vida dele. Ele simplesmente ouviu falar e foi atrás. Só que Jesus, ele não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia ele. E Jesus já falou, viu que ele estava lá, desce que eu vou para sua casa, sabendo que ia ser criticado, que ia ser, sabe, a turminha dos membros da diretoria, eles iam se espantar, se escandalizar com essa atitude, mas ele não estava nem aí, Jesus também não, isso aqui é o grande barato, né? E aí, qual a crítica dos religiosos? Bom, aí o Zaqueu, Jesus falou, desce que eu vou jantar na tua casa,
Tem tradução que diz jantar, tem tradução que diz ficar, tá? Então, faz, chegou lá, rolou a janta, mas isso é irrelevante. E aí, ele desceu com toda pressa e o recebeu com alegria. Então, se deduz que ele devia estar perto da casa dele. Vamos imaginar que esse sicômoro fosse... sicômoro é uma árvore de fruta... fala que é amarga, tá? Não dá para comer a fruta do sicômoro. Mas é uma árvore, assim, de pequeno porte. Então, tá beleza. Vai ver que estava na frente da casa dele. E aí, o que que aconteceu com o encontro de Jesus na vida de Zaqueu? Gente, é muito legal, porque nós cansamos de ouvir essa história por muitas e muitas vezes, por muitos e muitos evangelistas e pregadores, e falando, mas às vezes passam as coisas batidas. Olha aqui, o texto diz exatamente o seguinte: e todos murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Isso são os membros da diretoria, tá? Disseram que, olha, vai andar com pecador. Diga-me com quem tu andas, que eu vou dizer quem és. Até a gente faz isso, tá? Até a gente faz isso, mas tudo bem. E aí, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos... Jesus não mandou ele dar metade dos pobres, mandou dos bens para o pobre. Aqui não diz o que Jesus antes. Um encontro com Jesus muda tudo. As coisas não precisam ser verbalizadas. Não precisam ser verbalizadas. O encontro com Jesus, o esforço que ele teve, ele passou por cima do orgulho, passou por cima da sua limitação física, subiu, foi visto por Jesus. Isso é o grande barato, ele foi visto por Jesus e ele chegou com, ele já teve a revelação dos pecados dele. Então ele falou: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Penso que é metade dos bens de um cara bilhardário, tá? E ainda continue. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Isso é dizer o seguinte: eu cobrei da Maricota 200 a mais, então eu vou devolver 800 a mais. Já parou para pensar nisso? Jesus não mandou ele fazer isso. Foi um encontro com Jesus que fez isso na vida dele. E aí o que acontece? Ele resolveu botar em ordem a casa dele. Botou em ordem a casa dele. E muitas vezes nós dizemos que nos encontramos com Jesus, mas a gente continua na mesma. Então, tem uma triste notícia para você: não encontrou. Porque toda vez que você se achega ao pé da cruz, existe uma mudança em você. Alguma coisa é lembrada. Eu digo sempre para as meninas, e eu passei por isso de novo recentemente, que é uma experiência muito louca. Já falei aqui sobre isso. Existem aqueles pecados que são ocultos, tanto que Davi fala: Senhor, né? Me mostra os pecados que me são ocultos, porque tem umas coisas que você nem sabe que é pecado, tem umas coisas que você não sabe, e precisa ter coragem para isso, tá? Eu fiz isso 2 vezes na minha vida. Uma vez há muitos anos atrás e outra vez agora recentemente. Você pede, Deus mostra e te dá a decisão para você deixar ou continuar. É fácil? Não é. Geralmente são coisas que vão doer, são coisas que de repente você não sabia. Só que somente o fato de você não saber não diminui a gravidade. Por exemplo, eu pego e eu dou uma paulada na cabeça de alguém e esse alguém morreu. Ok. Mas na Bíblia não está dizendo que eu não posso dar uma paulada. Mas eu dei a paulada. Morreu depois porque quis. Não, filho. Porque... Nem vamos dar mais exemplo, né? Eu ia falar que você vai fumar maconha e não sabe que é pecado. Isso que todo mundo já sabe, né? Mas então é o seguinte, a ideia é exatamente essa. Existem coisas que são os pecados que estão ocultos e nós não sabemos o que é. E cada vez que você realmente se encontra com Cristo, as coisas aparecem. E o seu desejo automaticamente é o quê? Resolver a situação. Zaqueu fez isso. E aí, olha que legal, que não fala nada que Jesus falou com ele. Jesus só falou: desce que eu vou para sua casa. Aí depois o Zaqueu fala isso com Jesus, e aí Jesus abre a boca dele e fala o quê? Gente, olha o extra que Jesus proporcionou na vida do Zaqueu. Pergunta 5. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Zaqueu foi salvo. Então, veja bem, a atitude dele
estava intrinsecamente ligada com a salvação, tá? Nós vemos Jesus curando as pessoas, curando muito, curou cego, curou tudo, e ele fala assim, a tua fé te salvou. E Jesus falou, perdoados estão os teus pecados. O encontro com Cristo nos salva e agregadamente vem as outras coisas. Tá? A consciência do que não é. Então, se você fala que você, eu sigo a Cristo, eu estudo, eu sou babá, Jesus é o meu Senhor, mas se você não é impactado e questionado e incentivado a mudar um comportamento, desculpa aí, mas você conheceu uma igreja. Porque quando você encontra Cristo, você é convidado à mudança de comportamento. Até de uma coisa que você pensava que podia ser que estava valendo. E aí você descobre, nossa, não podia? Não podia, tá? Mas Jesus está lá para perdoar, não sei o quê, tudo. Se você mudar de comportamento, tá valendo, tá bom? Então, o que é? Qual foi o extra? A salvação, porque o filho, Jesus falando aí, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. O que Jesus falou foi somente sobre a salvação de Zaqueu. E ele falou sobre os pecados dele, sobre os erros dele, tá? Vamos lá. E aí, a sexta pergunta diz o seguinte: qual a razão de Jesus contar essa parábola? E nós vamos ver, nós temos o hábito de pegar as parábolas, ainda mais na minha Bíblia, que tem assim subtítulos, e estudar os textos separados, tá? E na verdade eles são todos ligados. Por quê? Por causa dessa situação, Jesus vai e conta outra parábola. Então vamos lá. Ouvindo essas coisas, Jesus propôs uma palavra, vindo estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Jesus já sabia o que ia acontecer com ele em Jerusalém. E ele já via que as coisas já estavam acontecendo. Ele não sabia o dia, ele não sabia direito o que ia ser, porque ele era 100% Deus, mas nessa hora ele estava 100% homem, então ele tinha a limitação do corpo, e aí ele não fala nisso, mas ele sabia que estava para chegar, então ele resolve propor uma palavra. E ele diz o seguinte: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Aqui só está falando de pobrinho, tá? O cara ia tomar conta de um reino. Chamou 10 servos e confiou-lhe 10 minas. E disse-lhe, negociai até que eu volte. Cada evangelista chama de uma coisa, tá? Essa mina era uma unidade de dinheiro, tá? E aí, mas os seus concidadãos odiavam e enviaram após dele uma embaixada dizendo: não queremos que ele reine sobre nós. Teve um movimento para destituir um governo, tá? É o que está falando aqui, a gente está bem acostumado com isso, né? Teve uma revolta e o povo não queria. E aí, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos para prestar conta de quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Beleza. Respondeu: muito bom, foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E esse diz: terás autoridade sobre 5 cidades. Vem então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, porque és homem rigoroso, tiras até o que não puseste, ceifas o que não semeaste. E respondeu o servo: gente, isso aqui é o resumo de como você Jesus é o Senhor da sua vida, tá? Porque aí olha que ele diz assim, o cara não negociou nem nada, e Jesus, e o servo, e o patrão respondeu: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Porque não puseste o meu dinheiro no banco, então na minha vinda receberia os juros. E esse disse assim: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. E responderam dele: Senhor, mas ele já tem 10. E aí, o que acontece? Aí começa a confusão, mas que servo, né? Coitadinho dele, ele ficou com medo, mas como esse senhor, ele é tão ruim, ele é cruel. Então, aí o que acontece, né? Você tem que ver, vamos pegar essas minas e colocar nos dons que nós recebemos. Deus não quer que você, não pede para você que você aumente, que você
faça crescer uma pequena quantidade, tá? Igual a do outro, não. Mas o que você tem que fazer bem feito. Resumindo, é isso. Por exemplo, a minha função no reino é limpar a cadeira da igreja. Eu vou manter ela toda limpa, porque quando vier o Senhor, ele vai querer que eu preste conta daquilo que ele me mandou fazer, tá? E fazer com maestria. Então, veja bem, por que, de novo, por que quando a gente se converte, a gente, né, fulminado e sobe para o céu? Porque você tem o que fazer aqui. Então, aqui, veja bem se a gente não pode olhar que Jesus está falando de como vai tratar o outro. Ah, não, mas eu me converti, agora eu vou lá na igreja, eu frequento todo domingo, sento no banco da frente, conheço todos os louvores e ainda oferto $2 todo dia. É isso? Não. Quantas pessoas você falou de Cristo depois que você teve um encontro real com ele? Então, nós estamos, hoje é 21 de março de 2024. Para agora e olha quantas pessoas você já conseguiu falar de Jesus para ela. Quantas pessoas conseguiram ver em você a luz de Cristo e que você conheceu nesses 3 meses, né? Então, mas nossa, o ano tá correndo demais, gente. Tempo é tempo. O ano sempre teve 365 dias, o dia sempre teve 24 horas. Não mudou. O que muda é o nosso interesse. Então, você pode ficar aqui 1 hora, 2 horas, só passando dedo, só passando dedo. Quantas pessoas, quanto você poderia estar contribuindo para o reino, não estou nem falando de igreja, para o reino, nesse tempo que você está aqui mandando piadinha e meme, tá? É ou não é? É a melhor coisa para distrair é isso aqui. Aí tem gente que já chega o extremo de falar que isso aqui é do diabo. Que é do diabo, eu não sei não, mas que ele usa bastante, ele usa, tá? Então você tem que saber usar, porque a distração é a armadilha mais poderosa do inimigo. Como é que é? O Claudio Duarte fala que não pode falar capeta, né? Porque você está chamando para cá. Então é o lapeta, que é lá, tá? Então, brincadeiras à parte, essa é a armadilha dele, que é o ladrão das nossas almas, o ladrão da nossa alegria, o ladrão da nossa salvação, porque ele sabe qual é o futuro dele. Então ele quer fazer o quê? Levar o maior número de pessoas com ele. O diabo, ele tem Lúcifer, demônio, você pode chamar do que você quiser, ele tem inveja de mim e de você, porque nós vamos ocupar o lugar dele, daquela turminha toda, de 1/3 dos anjos do céu, nós somos criados para isso, para tomar lugar. Jesus disse que falou para a samaritana que ele está procurando adoradores, quem adora em espírito e em verdade. A sua vida é uma adoração? Ou você é uma coisa inerte que está guardada, enrolado num lenço para quando ele vier, você entregar, olha aqui minha vida, eu consegui direito. Ou a sua vida é daquele que vai chegar quando Jesus vier, vai estar cheio de cicatriz das batalhas, e está lá inteiro. Fala assim, eu venci, porque eu não estava sozinho, porque eu estava lutando uma luta que já estava ganha, tá? Então, essa parábola fala exatamente disso. Jesus põe o exemplo de dinheiro, porque, infelizmente, é a primeira coisa que consegue mexer na cabeça das pessoas, mas o que ele estava falando era do amor ao próximo. O que você está fazendo com o talento que você recebeu? Então, vamos ser práticos. Mas lá em 1974, eu fiz não sei o quê. Não, eu quero saber agora. Kátia, o que é que eu fiz nesses 21 dias de março, de janeiro até março, em prol do reino? Eu não estou falando de fazer trabalho na igreja, eu estou falando de reino. Será? Nós não sabemos a hora que ele vai voltar. E o que nós vamos apresentar nas nossas mãos? Pensei que ia demorar. Eu achei que era intriga da conspiração, então eu nem liguei. O que você está fazendo? Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que trabalha em cima e em prol do reino, tá? Se a sua vida não tem esse objetivo, então você está fazendo um peso no universo, para não... O pessoal fala que a Terra é plana, né? Para não desequilibrar. Então, tá. Vamos lá. A pergunta 8 diz o seguinte: o que Jesus se refere e compara segundo os versos de 26 a 27? Olha isso aqui. Isso aqui é para dar um encontrão com o nosso propósito, o nosso objetivo de vida, o nosso projeto de vida para esse ano. Olha o que está escrito. Pois eu vos declaro,
A todo que tem, dar-se-lhe-á mais. O que não tem, será tirado, tá? Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Tá? Isso é o final da história. Isso é o final da história. Você está ao ponto de querer ser chamado de inimigo do reino, inimigo de Jesus? Ou você está se conformando com a vida de mosca morta? Ah, de repente, sabe que é mosca morta, né? Acho que o americano não vai entender essa expressão, mas nós que somos brasileiros, a gente entende bem. Qual é o seu papel no reino? Então, vamos dizer uma coisa. Vamos supor que Jesus volte essa noite. Pode ser, né? Nós não sabemos o dia, os sinais estão aí. Ele volta essa noite. O que você tem na sua mão para mostrar? O que você está fazendo com a salvação que você recebeu? Por isso que Paulo fala que nós temos que voltar ao primeiro amor. Eu lembro quando eu me converti, eu saía falando de Jesus para todo mundo. E hoje já diminuiu essa cota, porque agora eu já estou salva, eu sento dentro da minha igreja, ponho minha roupinha bonitinha, de culto, vou para o culto, amém, vou embora para minha casa uma vez por domingo, uma vez por semana. Qual é o seu papel no reino? Deus não vai cobrar de você que você vá encher estádios, porque de repente você não tem acesso, deixa encher estádios aquele outro, mas de repente você é chamado para atender aquele que está do lado. Aquela pessoa que está lá no seu vizinho, que está sofrendo, que não sabe o que fazer, que está precisando de coisas, tá? E depois de bênção. Então, você está fazendo isso? E eu vou falar uma coisa para você, eu tenho no meu coração. Se alguém me pede, na sua igreja, não sei o que, dá para fazer tal coisa? O que eu vou olhar? Primeiro, eu tenho que estar disposta a ser a resposta da oração. Se alguém pede para mim, eu não tenho direito de terceirizar. Eu posso chamar alguém para me ajudar, mas eu não tenho direito de terceirizar, tá? Então, o que nós estamos fazendo? Se alguém pediu para você, é porque você tem que ser o primeiro a se mover. E olha que legal. Ai, mas se aquele povo chorou, me engano. Que legal Deus olhar lá para si, de cima e falar assim: olha, eu posso contar com ela. Ó, a Kátia, ela é minha serva, eu posso contar com ela para ser a resposta da oração de alguém. Como está o seu compromisso no reino? É isso que está me pegando hoje. E esse texto foi bem marcante exatamente por causa disso. O que é que eu estou fazendo para o reino? Qual é o meu papel no reino? Tá? Todo mundo é um corpo. De repente, você acha que fazer café é uma coisa muito simples. Eu vou confessar para vocês, eu não sei fazer café, porque eu não gosto, então eu até não faço, mas tá ruim. Quem já tomou meu café atesta que é ruim. Eu não sei fazer café, mas eu sei fazer um pão de máquina maravilhoso. Uai, cada um faz o que é. É um exemplo bobo, mas é isso. Você canta, vai cantar, vai atrair as pessoas com a sua música. Você prega, vai pregar. Você gosta de poesia? Diga poesias que possam levar a palavra do Senhor. Você não quer falar nada disso, você tem vergonha? Chega na caixa do supermercado e fala para ela assim, todas têm etiquetinha com o nome, tá? Oi, fulana, tudo bem? Nossa, como seu sorriso é lindo. Pronto, você desmonta. Até aquela que está morrendo de, sabe, mau humor, porque você não sabe se ela deixou o filho doente em casa, se ela não tem dinheiro para pagar o aluguel no final de semana, ela está tendo um dia mal, você pode ser uma luz na vida dessa pessoa. Nós temos que transparecer Cristo na nossa vida. Então, quando eu saio, quando eu falo com o menino do carteiro, quando eu falo com o cara com o caixa do supermercado, com o empacotador do supermercado, não sei com quem passar na sua frente, você está transparecendo. As pessoas podem ver Jesus refletido na sua vida? É isso que eu estou pegando para mim hoje. É até que ponto eu estou transparecendo a essência, a pessoa de Cristo. Por quê? Jesus nasceu no Natal, não se sabe o dia, mas não importa. Aí ele era o filho de Deus, ok, o bebezinho. Depois ele virou o mestre. Passou mais um pouco, ele virou o Marte. Aí ele ressuscitou. E hoje ele é o Senhor da nossa vida. Então está na hora de você ver o que Jesus é para você. Jesus é o quê? É o nenezinho? Ok, compra presente no Natal, tá tudo certo. Aí na Páscoa, então tá bom, faz um jantar, um almoço de Páscoa bem bonitinho para todo mundo, porque, né? Mas ele tem que ser o Senhor da sua vida. Eu não estou menosprezando os outros títulos, mas tem que ser uma cadeia.
Hoje ele tem que ser o Senhor da minha vida. E existe duas palavras que não combinam junto. Não, Senhor. Isso não combina. Se é Senhor, a resposta é sempre sim. Então, se colocar na presença do Senhor, eu dou um desafio para nós. Vamos hoje orar e falar, Senhor, me mostra o que eu posso fazer em prol do teu reino. E acorda e vai olhando. Eu tenho certeza que no final do dia, você vai falar assim, puxa, nem tinha pensado. Olha o que eu pude fazer. A cada dia, se você dedicar o seu dia, a hora que você acorda, tô falando antes de abrir o olho, tá? A hora que acorda, fala, Senhor, dirige o meu dia e me mostra o que eu posso fazer, a diferença no teu reino. E eu duvido que o seu dia não vai ser igual. Você não vai apenas contar um dia, uma marquinha a mais no calendário, porque a gente não sabe. Hoje pode ser o último dia daquela pessoa que está na minha frente. Ou pode ser o meu último dia. E pode ser o dia que Jesus vai voltar e vai nos chamar. O que você tem nas mãos? Ai, mas eu já perdi tanta oportunidade. Ok, Deus já sabe que você perdeu a oportunidade, sabe de todas, mas daqui para frente eu quero ser diferente. Então, como faz a minha igreja, eu levei um tempo para entender que Jesus, eu entrego a minha vida. Eu achava que era só para quem estava se convertendo, até que eu entendi aqui, gente, depois de velho, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus hoje. Vamos tirar o que está errado? Vamos fazer o esforço de ir correndo, passar por cima do orgulho, subir numa árvore para ser visto pelo mestre. Será que o mestre está vendo o seu esforço para estar com ele? Ou será que você está esperando ele chegar lá no seu cantinho? Aí ele sabe que eu estou sofrendo, então, hein? O que é que você está fazendo para chamar a atenção de Cristo? E ele vai olhar para você, e ele vai para sua casa, e ele vai te salvar. E você automaticamente vai ter a vontade de abandonar toda a sua vida de pecado. Aí depois que isso acontecer, vamos contagiar o outro. Então, a minha oração hoje para mim e para todos que estão assistindo esse vídeo, coloque a sua vida à disposição do Senhor. Cada dia. Coloque-se para ser usado, para ser um instrumento do Senhor, e eu garanto que a sua vida realmente vai valer muito valor. Vai valer não, né? Vai ter muito valor. Vai valer muito mais, porque o muito sem Deus é pouco demais, mas o pouco com Ele, muito se faz. Um beijo muito grande para vocês, eu quero que vocês reflitam. Hoje é 21 de março, tá? De 2024. Já se passaram 3 meses. Qual foram as pessoas que eu consegui contagiar com a alegria do Senhor esse ano? Ainda dá tempo, gente, até o final do ano ainda tem mais um montão de mês, tá bom? Um beijo muito grande para vocês e que realmente a paz do Senhor esteja nos nossos corações e nos motive a cada dia mais seguir o papel que nos foi confiado, que é ser exemplos de Cristo nesse mundo que está aí tão perdido, tá bom? Beijo muito grande para vocês. Até semana que vem.